Bem-vindos ao Papos de Copa, mais uma produção do Audiolab e do projeto Escola de Narradores. A Copa do Mundo é mais que um evento no Brasil. Ela é um ritual nacional que paralisa o país. Jogar o jogo Copa do Mundo é algo intenso, que mexe com o nosso imaginário, nossas emoções e crenças. Essa série de podcasts vai falar sobre todas as Copas do Mundo já disputadas. Curiosidades, histórias, narrações e momentos marcantes através daquela ambiência sonora que são marcas registradas do Audiolab. Arruma o seu fone de ouvido e vem mergulhar com a gente em mais uma Copa do Mundo. Life could be a dream, life could be a dream. Shaboom. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. Alô, ouvintes! Vocês estão na Rádio 100.17, a rádio da informação, interação, reflexão e diversão. Nossa programação reúne tudo do bom e do melhor sobre a cultura e esporte. Agradecemos a audiência que vocês nos dão. Olá a todos que estão nos ouvindo diretamente do seu aparelhinho de rádio. Você está escutando o Shboom, do grupo vocal americano The Chords, um dos maiores hits do ano de 1954. A canção foi lançada em abril daquele ano e marcou uma geração toda que estava na expectativa de um evento que mais tarde seria uma explosão total de audiência radiofônica, a Copa do Mundo. Pô, tá maluco? Essa é a relíquia do filme Carros da Disney. Quem não lembra dessa obra de arte é completamente lelé da cuca. Mas o papo aqui não é sobre filmes, muito menos sobre carros. Estamos aqui para falar do acontecimento que a cada 4 anos todos nós nos reunimos para acompanhar, a Copa do Mundo. Só que eu, Daniel Guedes, e eu, Miguel de Paula, vamos contar a história da Copa de 1954. Uma edição que tem lá suas peculiaridades e também a odisseia de uma nação que vivia um clima bem esquisito. Perfeito, Dan! Vamos logo ao que interessa, porque daqui a pouco a bola vai rolar e eu não quero deixar de contar uma história sobre essa edição incrível de Copa do Mundo. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Para falar sobre essa edição tão marcante de Copa do Mundo, precisamos voltar no tempo e recapitular alguns acontecimentos. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right. Então, Dan, essa foi a primeira Copa realizada na Europa após a Segunda Guerra Mundial, e as nações ainda se recuperavam dos horrores da guerra. Exato, Miguel. Com a tensão dos conflitos ainda presente no velho continente, a escolha da Suíça como país sede se deu por um motivo estratégico. O país não teve qualquer participação na guerra e tinha uma política de isolamento das demais nações. A Suíça sempre esteve alheia a praticamente todos os embates militares em ambiente europeu desde o século XIII, e essa postura de isolamento foi perfeita para a FIFA, que levou sua sede para Zurique assim que a guerra se iniciou. A entidade se mudou em 1939 e segue até hoje instalada no país. Ao final da guerra, o Brasil já havia se candidatado para receber a Copa de 50. A FIFA, então, optou por dar à Suíça a responsabilidade da Copa seguinte, 54. Ironicamente, era ano em que a entidade completaria 50 anos de existência. Levar a competição para a terra dos Alpes significava que os europeus não teriam que se preocupar tanto com a logística. A Suíça era um país, apesar de pequeno, confortável, e um dos a prosperar economicamente após a guerra. No mais, este conforto seria agradável para algumas nações que reclamaram das grandes dimensões do país sede anterior, o Brasil. Aliás, isso foi o motivo para que os franceses não disputassem o Mundial de 50. A França dando uma aula de antidiplomacia. Com todo respeito, maior frescura danada. Se é um torneio mundial, você não tem que ficar escolhendo muito não. Qualquer um que seja participante, alguém teria que se deslocar mais em relação aos outros.
Pois é, Dan. Mas para a França, isso só importava quando eles eram os afetados. Enfim, como você falou, uma aula de antidiplomacia. Mas, falando agora sobre o motivo verdadeiro para a realização da Copa na Suíça, seria uma situação economicamente mais viável para a FIFA, né, Dan? Perfeito. Diferentemente do Brasil, que precisou construir 2 estádios para o evento, a Suíça não precisava disso. No final, apenas um estádio passou por uma reforma, mesmo que básica. O La Pontaise. É La Pontaise, mano. Tu tá igual a França, hein? Chato pra caramba. Calma, sorriso. Qual é, Dan? Toda edição de Copa do Mundo tem uma novidade diferente, né? Ouvi dizer que essa Copa aí foi a primeira a ter numeração pessoal nas costas de cada atleta. É sim, paizão. Quando a comissão de dirigentes começou a organizar o Mundial lá em 1949, decidiram criar coisas que permanecem até os dias de hoje. E uma delas foi exatamente a adoção de número pessoal nas costas de cada um dos 22 jogadores de cada seleção. Um pouco diferente de quando foi em 50, quando os atletas entravam em campo numerados de 1 a 11. Agora, todos eles teriam um número para chamar de seu por todo o torneio, independentemente do jogador ser titular ou não. A ideia era facilitar o trabalho de quem estava assistindo. Meu parceiro não sabe como isso ajudou os jornalistas e torcedores na época. Isso aí foi uma mão na roda. Ah, qual é? Ah, que isso, cara? Para. Sem maldade, pô. Qual foi, Milhouse? Tu tá saliente com esse teu papo aí. Ah, meu pai do céu. Segue a meta aí, chefe. Tem mais novidades pra Copa de 54, não tem não? Ih, tem mesmo? Teve a volta do sistema de arrecadação de fundos para o Mundial. Pela primeira vez, usaram um esquema de captação financeira. Ah, isso sem nenhum dedo do governo. Foi uma iniciativa privada, tá ligado? O projeto incluía o licenciamento da marca Copa do Mundo, fabricação de souvenirs e, atenção, negociação de espaços publicitários. Que loucura é essa, mano? Foi a primeira Copa a ter um espaço só pra divulgar tua marca? De fato, Dan. Por exemplo, a marca Cinzano, tradicional no ramo de bebidas alcoólicas, pagou uma quantia generosa para estampar um outdoor do vermute no estado de Van Korf, em Berna. Por fim, minha rapaziada, tivemos a grandiosidade das transmissões de TV dos Jogos do Mundial. Claro que isso estava bem restrito a países com poder aquisitivo maior e também com mais desenvolvimento tecnológico. Eram os casos de Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Inglaterra, Itália e a própria Suíça. E o Brasil, Miguel? O Brasil não era lá tão bem abastado assim. E assim como as outras nações, teve que se contentar com o bom e velho radinho. Mas até que as imagens da TV não eram tão maneiras não, porque não tinha cores. Era tudo em preto e branco, porque ainda não tinha sido inventada a televisão em cores. Ah, ainda tinham a ideia de produzir um filme oficial da Copa do Mundo. Uma parada jamais feita até então. Ah, antes que vocês me perguntem. Sim, o filme também seria em preto e branco. Come on, baby, and treat me right tonight. Come on, baby, and make me know tonight. You know, baby, I need your love tonight. Dandan. Mas eu sei que toda aquela galera que tinha o direito dos jogos ao vivo, duvido que chegariam à disputa da Copa. Por exemplo, Holanda e Dinamarca peidaram na farofa e nem participaram das eliminatórias, que bateria o recorde de participantes, 38. Ah, e esse número poderia ser maior, mas a FIFA não deixou Cuba, Índia, Bolívia, Costa Rica, Islândia e Vietnã participarem, pois tentaram se inscrever após o prazo final. Aí dormiram no ponto também, né? Não tinha o que fazer. Mas, curiosamente, a FIFA acatou o pedido e deixou o Paraguai participar, mas foi um caso à parte. Houve um atraso nos Correios, o que prejudicou a chegada dos documentos até eles. Contudo, assim como nos outros mundiais, aconteceram desistências. Polônia e Peru abriram mão de jogar o torneio. E na Ásia, a parada estava mais casca grossa. Como já diria um cidadão da época... Houve um entrevero entre as nações. China e Taiwan estão de fora da Copa do Mundo. Depois do grande conflito mundial, encerrado em 1945, a ilha de Taiwan, antiga colônia chinesa que estava sob domínio nipônico, voltou para as benesses da China.
A parada estava estranha mesmo por lá. Isso voltou à tona em 49, quando o território de Taiwan começou a receber centenas de milhares de fugitivos do governo de Mao Tse-tung, assim se declarando uma nação independente. A ONU reconheceu a emancipação daquele território, mas a China não. Com isso, a China repudiou e se recusaram a disputar. A ONU reconheceu a emancipação daquele território, mas a China não. Com isso, a China repudiou e se recusaram a disputar as eliminatórias contra o novo país. E depois de um tempo, Taiwan também desistiu de jogar a qualificatória. 2 participantes a menos. No total, foram 6 nações de fora por serem os atrasados do Enem: Cuba, Índia, Bolívia, Costa Rica, Islândia e Vietnã. E outras 4 foram desistentes, como nós já falamos: Peru, Polônia, China e Taiwan. E ficou faltando gente mais importante, né, Miguel? Não dá pra gente esquecer de mencionar que a Argentina e a União Soviética não participaram da fase classificatória. Os hermanos tinham perdido a maioria das estrelas do time, caso do espetacular Alfredo Di Stefano. Ele estava jogando em uma liga colombiana que funcionava sem a autorização da FIFA. Portanto, os jogadores que atuavam lá não poderiam disputar as eliminatórias. Pô, o Di Stefano ficou de fora porque estava jogando em um campeonato clandestino, mané. Que isso, rapaziada? Mas e a rapaziada da foice do martelo, Dan? Quer dizer, a União Soviética? Esse aí foi papo de decepção mesmo. A seleção deles falhou maneiro nas Olimpíadas de Helsinki em 52, e o governo comunista simplesmente dissolveu o time que fornecia jogadores para a equipe nacional. Praticamente o time foi mogado pelo governo. Interrompemos brevemente nosso roteiro para citar curiosidades, sejam elas irrelevantes ou não. Se for chorar, manda áudio. Come on, baby, and make me know tonight. You know, baby, I need your love tonight. Well, now don't... Miguel, você já ouviu falar sobre Luigi Gemma? Pô, chefe, Luigi pra mim só o do Mario mesmo. Mas qual foi desse cara aí? Irmão, se liga nisso. Turquia e Espanha iriam se enfrentar para decidir quem ia ficar com a vaga para a Copa. Até aí tudo certo. Só que na época, os jogos eram melhor de 3 e acabou tudo empatado, já que cada seleção venceu o jogo e o último confronto terminou em empate. Pô, que doideira, mas como foi que eles decidiram isso daí? Vai me dizer que fizeram o quê? Um sorteio da vaga? Se isso valesse um prêmio, você estava milionário agora. Foi literalmente isso que aconteceu. Depois de tantos jogos, eles decidiram pôr um fim na disputa realizando um sorteio. Então, o garoto italiano de 13 anos, Luigi Gemma, foi responsável por tirar de um pote o papel com o nome da seleção classificada. E então, a Turquia conquistou a vaga para a Copa. Como é que deve ter sido a reação dos espanhóis? Pirralho Imagina tu perder uma vaga para uma Copa do Mundo no sorteio. É absurdo, pô. Agora e o moleque? Onde foi parar? Por onde andou o Luigi Gemma? Pô, os turcos simplesmente levaram o bom e novo Luigi Gemma para a Copa. O moleque virou praticamente o mascote do time. Nada mais justo. Até porque depois disso a Turquia só foi se classificar para uma Copa de novo lá em 2002. E nessa edição aí, filho, esses aí deram um trabalhão para nossa seleção no Penta. Mas isso daí é a história para um outro papo de Copa. Agora, meu caro Miguel de Paula, o senhor já ouviu falar da Fórmula 54? 54? Como se já não bastasse a 1, agora tem 54? Cara, essa piada foi tão ruim quanto mascar um chiclete de terra. Vou prosseguir falando da Fórmula 1, ou F1, como dizem os amantes do esporte e o pessoal da UER Jamaica. Calma, que nosso assunto não tem nada a ver com nada disso. Eu tô falando sobre o plano que foi montado para a fase de grupos da Copa de 54, que, por sinal, contou com um regulamento um pouco diferente. Ah, claro. Agora eu me lembrei. A grandiosa Fórmula 54. Perfeito, Dandan. Pois então, se você já tá ligado, fica à vontade para fazer as honras, meu amigo. Além do nome de arma secreta de filme de ação, a Fórmula 54 foi pensada justamente para criar um sistema mais organizado para a primeira fase da competição. Funcionou da seguinte forma: 4 grupos com 4 seleções cada, onde seriam escolhidos 2 cabeças de chave por grupo. De fato. E esses cabeças de chave enfrentariam apenas as outras 2 seleções para definir a classificação, sem um confronto direto entre si. E além disso, vale lembrar que o vencedor conquistava 2 pontos pela vitória, e não 3. E os jogos que terminarem empatados no tempo normal teriam uma prorrogação de 30 minutos. Só então, se não houvesse definição, seria dado um empate e 1 ponto para cada lado.
Falando sobre o Brasil, a nossa seleção ainda vivia o trauma do Maracanazo e o vice em casa em 50. Após a derrota, a CBD tentou promover uma reformulação geral no futebol brasileiro. Mas ainda havia muita desorganização e conflitos entre clubes e dirigentes. Brutal, mano. Parece que nada mudou, não é mesmo? Pois é. E depois disso decidiram procurar novos fatores que pudessem ter impedido o êxito brasileiro no Maracanã. Falando nisso, você é supersticioso, Dan? Olha, eu não sou muito não. Mas o pessoal da CBD era bastante. Tanto é que promoveram uma mudança histórica na seleção por esse motivo. Exatamente. Muitos acreditavam que o uniforme branco com detalhes azuis deu azar para nossa seleção. E em 1953, promoveram um concurso para mudar as cores do uniforme. E adivinha quais foram as cores vencedoras, Dan? Pô, não me fala uma coisa dessa. Exatamente, meu chapa. Aquele amarelinho popular surgiu exatamente nessa época. Quer dizer, amarelinho não, canarinho. Dá só uma ligada na nota do jornal Correio da Manhã do dia 17 de dezembro de 1953. Desde ontem, a seleção brasileira tem um novo uniforme. Essa decisão histórica que vem por abaixo a inexpressiva camisa até então utilizada foi tomada por unanimidade pela comissão julgadora nomeada pela Confederação Brasileira de Desportos. Assim, teve seu epílogo vitorioso a campanha promovida pelo Correio da Manhã, que se iniciando em agosto último, uma série de entrevistas com as figuras mais expressivas do desporto pátrio, iniciada, aliás, pelo Sr. Ciro Aranha e termina pelo Sr. Rivadavia Correia Meyer, ambos favoráveis à alteração, viu coroados seus esforços com o mais completo êxito. É bem verdade que a nota é bem maior que isso, mas já deu para entender que foi todo um pleito para decidir as cores do novo uniforme. Só que tem um caô aí nesse rolo todo, né, Miguel? Sabe aquele fenômeno bem recorrente nos dias de hoje, chamado fake news? Tô ligado nisso daí, vai falando, vai falando. Pega a visão. Naquela época, havia uma parada bem doida de que divulgavam que as vitórias viriam com a mudança das cores do uniforme. E que essa seria a ideia do jornal Correio da Manhã. Só que não é bem assim. E para completar, a galera da redação do jornal ainda repudiou essas especulações e explicou os motivos da mudança de cores. Solta a nota aí, Ramon. Fazemos questão de salientar que não nos moveu quando iniciamos essa batalha nenhuma veleidade de transformar vitórias com apenas algumas tintas novas em uniforme, como muitos maldosamente quiseram interpretar, mas unicamente de demonstrar como, aliás, ficou sobejamente demonstrado que a maioria repugna o uniforme branco por não representar nada, muito menos um país vibrante como o nosso. Esse foi o único objetivo do Correio da Manhã, isto é, de dar um uniforme que espelhasse com realidade as nossas cores. Como já diria aquele meme do Xande de Pilares, Pô, mas também vou te falar, hein? Vagabundo tem que ser muito totó da cabeça para acreditar que apenas uma mudança nas cores vai causar impacto no resultado das partidas da seleção. É muita doideira. É, mano. Mas enfim, vamos voltar aqui. Qual é, Dan? Quem foi o pai dessa ideia do amarelinho, hein? O nome do consagrado é Aldir Garcia Schli, um gaúcho lá de Pelotas, que teve a ideia inovadora de transpor as cores da bandeira para o nosso uniforme. Uma combinação que renderia exatamente uma camisa amarela com detalhes em verde, calção azul e meias brancas. Coisa de gênio, né não? De fato, Dan. Só que é um fun fact aí. O Aldir, apesar de ser morador de Pelotas na época, ele nasceu em Jaguarão, um município do Rio Grande do Sul, fronteiriço com o Uruguai. E só para completar, ele, ironicamente, se dizia torcedor do Uruguai. Aldir nos deixou no dia 15 de novembro de 2018, curiosamente aqui no Brasil, conhecido como o Dia da Proclamação da República. Rapaz, mas é uma doideira que só, hein? O inventor da camisa amarelinha do Brasil era torcedor do Uruguai. Justamente o país que nos tirou uma Copa do Mundo na edição anterior a 54. É isso aí mesmo. Segue o jogo, como já diria o Milton Leite. Rapaz, e não é que deu certo?
Os dirigentes da CBD deixaram os pensamentos intrusivos vencerem. E então, no dia 14 de março de 1954, a seleção utilizou o uniforme canarinho pela primeira vez. Em jogo válido pelas eliminatórias da Copa, o Brasil bateu o Chile por 1-0 no Maracanã. Com isso, ela assegurou o primeiro lugar na classificação para a Copa da Suíça. E foi assim que a seleção mudou da água para o vinho. Quer dizer, do branco para o amarelinho. E o resto é história. Aliás, o apelido de Seleção Canarinho surgiu exatamente nessa partida. A vitória diante do Chile valeu não somente para colocar o Brasil praticamente na Copa, mas também valeu a alcunha criada por Geraldo José de Almeida, um grande radialista e um dos heróis da narração. Essa série aí é brava, hein? Um salve pro meu mano Jontas, que conta a história de cada um dos narradores que fazem e fizeram história na comunicação esportiva brasileira. Show de bola! Esse jogo contra o Chile foi o penúltimo no Brasil nas eliminatórias. Bastava apenas o empate contra o Paraguai para carimbar o passaporte para a Suíça. E o Scratch brasileiro não só venceu por 4-1, como também deu o troco do jogo de Assunção, do qual o goleiro Veludo foi completamente desrespeitado pela torcida paraguaia, que jogava pedras e outros objetos no keeper. E a retrucada foi em grande estilo. Além dos 4 gols colocados goela abaixo dos paraguaios, o zagueiro Gerson dos Santos nocauteou o Romerito. O nosso zagueirão saltou com os 2 pés no peito do Romerito e acabou deixando o cara desacordado. Gerson chegou e falou assim mesmo: "Eu falei pra tu deitar, paizão." Qual é, cara? Mas seguindo isso daí, o Brasil estava classificado para a Copa do Mundo. E agora bastava saber quem seriam os escolhidos de Zezé Moreira a embarcar para a Suíça. Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dança direito, tá bem, moço? Definir o esquadrão brasileiro seria uma missão difícil para o nosso treinador Zezé Moreira. Ele tinha chamado 25 futebolistas para a convocação, só que só podiam 22 atletas, por conta daquela decisão da FIFA em relação à numeração da camisa. Exatamente, Dan. E acabou que 3 jogadores do esquadro brasileiro tiveram que dar adeus àquela disputa de Copa do Mundo. E foram eles: o Osvaldo, goleiro do Vasco, Salvador, meio-campista do Internacional, e o nosso vingador, Gerson dos Santos, zagueiro do Botafogo. Chega a ser crueldade com o nosso mano que deu praticamente uma voadora no Romerito. Mas foi a escolha de Moreira, que analisou friamente os cortes juntamente do médico Dr. Paz Barreto e Canhor Simões Coelho, chefe da concentração. Mas voltando aqui ao que interessa. Àquela altura, o Brasil, mesmo com o trauma da derrota, ainda era uma equipe muito forte. E mesmo os torcedores não tendo muita fé na equipe, alguns nomes históricos estavam lá, não é mesmo, Dan? Fala pra rapaziada aí. Exatamente, Miguel. Se liga nos craques que estavam na Suíça e que mais tarde fariam parte da nossa primeira conquista, em 1958. Os laterais Djalma Santos, da Portuguesa, e Nilton Santos, do Botafogo, e o meia Didi, que na época era do Fluminense. Além deles, o goleiro Castilho, ídolo do Fluminense, e o zagueiro Mauro, do São Paulo, estavam no elenco campeão em 58. Tá fraca a lista? Até que tinham jogadores mais ou menos nesse time aí, hein? Mas agora, qual foi a convocação completa para 1954? Solta a voz aí, meu mano. Quem é que vai falar pra gente, Miguel? 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 Onde é que tu vai, parceiro? Ah, vamos nessa! Eis aqui os 22 craques brasileiros selecionados por Zezé Moreira para embarcar para o Campeonato Mundial de 1954. Goleiros: Castilho e Veludo, ambos do Fluminense, e Cabeção do Corinthians. Os backs são Pinheiro do Fluminense, Mauro e Alfredo Ramos, os 2 do São Paulo. Os laterais são Djalma Santos, da Portuguesa, Paulinho de Almeida do Vasco, Nilton Santos do Botafogo, Eli do Vasco e Bauer do São Paulo. Os meio-campistas são Brandãozinho da Portuguesa, Dequinho e Rubens do Flamengo e Didi do Fluminense. Os avançados são Julinho da Portuguesa, Maurinho do São Paulo, Índio do Flamengo, Humberto e Rodrigues do Palmeiras, Baltazar do Corinthians e Pinga do Vasco. Nosso mano Zezé definiu bem o critério da convocação. Seriam 22 convocados, 11 jogadores do futebol paulista e 11 do carioca. Tudo isso para não dar briga, certo? Pô, tranquilidade.
Não, errado. Não deu nada certo e é claro que teve discussão. A começar pelo goleiro. Veludo era substituto de Castilho no Fluminense. O reserva tinha ido muito bem na avaliação do treinador, enquanto Castilho estava machucado. Isso aí tranquilo, uma questão de desempenho consistente de um reserva. Só que o caô estava na questão entre Cabeção e Gilmar, que não foi chamado por Zezé Moreira. Isso porque, de acordo com o treinador, Cabeção era mais experiente, embora fosse reserva de Gilmar no Corinthians. Só que tinha algo que não fazia sentido. Gilmar era só um dia mais velho que Cabeção. E para completar, ele tinha sido titular 2 vezes no Sul-Americano de 53, enquanto Cabeção teve apenas uma aparição, um amistoso contra um combinado colombiano. E outra, de fato, não fazia sentido a questão dos goleiros. Só que a maior surpresa estava no meio-campo, a não convocação de Zizinho. Esse aí foi mais sério. Teve mais confusão do que vocês podem imaginar. Ele foi um dos poucos a ser convocado daquele selecionado que esteve presente no Maracanazo. A imprensa local alegou alguns motivos, como a resistência do meia em cumprir ordens táticas. Outro motivo foi também que ele seria uma espécie de concorrência para Zezé Moreira. Calma que a gente vai detalhar para vocês cada uma dessas alegações. A primeira era que o técnico da seleção tinha um estilo de jogo baseado na marcação por zona, algo que ele não teria capacidade de executar. Por isso, por muitas vezes, diziam que Didi seria uma reposição a Zizinho, pois era mais novo e mais consciente das responsabilidades táticas. Pique Corolla, bom e novo. A segunda, meu mano Miguel, era em relação à própria figura de Zizinho. Ele era muito influente sobre os jogadores e alguns diziam que Zizinho era comunista. Dan, isso não podia ser de fato confirmado, mas Zizinho, em entrevista ao jornal O Cruzeiro, falou que a comissão técnica podia inventar algo melhor. Veja só a aspa do nosso mano mestre Ziza. Não fui, não sou e jamais serei comunista. Poderiam ter arranjado uma desculpa melhor, como por exemplo, que já estou velho para defender a seleção brasileira. A história de ser comunista tinha uma base bem duvidosa. Falava-se que Zizinho, ao lado de outros jogadores, teria jogado uma partida amistosa de um time amador de Niterói com arrecadação em favor do Partido Comunista do Brasil. Só que é aí que tá. Zizinho confirmou a realização dessa peleja, mas que ela não teria fins de benefício para o Partido Comunista. Ele disse que a grana arrecadada seria para ajudar ferroviários com problemas de saúde e instituições de caridade. Uma atitude bem nobre, diga-se de passagem. Caraca, rapaz. Coitado do nosso mestre Ziza. Ele só queria fazer uma boa ação e acabou sendo acusado de comunismo. É doideira isso aí, hein? Mas a época era tudo muito complicado, principalmente tratando-se de ideologias políticas. Qualquer coisa que fosse em prol de uma ajuda aos trabalhadores era passível de acusações desse calibre. Portanto, mesmo que tivesse boas intenções, o povo te olharia torto. Nossos sinceros, a vida não é mole não, mané. Mas agora, vamos ao que interessa. Os jogos. Solta a transição, meu mano Ramon. Agora é contigo, meu parceiro. Conta aí pra gente, pô. Agora, Dan, o primeiro jogo maneiro pra gente falar aqui foi França e Iugoslávia. A primeira partida a ser televisionada na história das Copas. Exibida ao vivo para apenas 8 países da Europa, a peleja terminou em vitória dos eslavos, por 1-0. Gol do nosso mano, prepara o palavrão aí, hein? Milutinovic, aos 14 minutos da primeira etapa. Chega aí, Breno. O relógio marca 13 minutos e meio jogados. A Iugoslávia desce para o ataque com Mitic. Jogada esplêndida. O passe vai para Milutinovic. Girou, vai marcar, bateu e é gol! Gol, gol, gol! Do selecionado da Iugoslávia. É de Milos Milutinovic. O marcador está inaugurado em Lausanne. É o primeiro gol do Campeonato Mundial de Futebol de 1954. Maneirão, né, Dan? Esse foi o primeiro gol da Copa de 54. Pô, irado, papo reto. Sabe o que é mais incrível ainda? É que Milos Milutinovic, no ano seguinte, seria o primeiro jogador a ser artilheiro da Liga dos Campeões da Europa. Papo fun fact esse aqui, mas eu achei maneiro citar. Foi em 1955-56, também conhecida como a primeira Champions da história. Nosso mano marcou 8 gols pelo Partizan, de Belgrado. Visão. Ele era chamado, inclusive,
de The Blonde Buzzer. Mas enfim, vamos pro próximo certame, meu chapa, pois agora é Brasil. This is Brasil! Meu chapa, logo na estreia, o Brasil simplesmente atropelou o México, pô. A seleção deu um show, e não foi só de resenha. 5-0 com gols de Baltazar, Didi, Pinga e Julinho. Chega aí, Tchongão. Por enquanto é goleada da equipe brasileira por 4-0 contra o selecionado mexicano. Julinho tem a posse da pelota, ele carrega na intermediária, passa por 1, por 2 e manda o arremate! Gol! Julinho! É o quinto do Brasil! E foi graças a esse jogo que a seleção classificou, porque contra a Iugoslávia não teve nada de show. Empatamos em 1-1, com o Didi fazendo o gol de empate em um jogo sem grandes emoções. Que beleza, hein? E vale lembrar, naquela época a Copa era disputada por apenas 16 equipes. Então, a fase inicial só contava com 4 grupos, onde os cabeças de chave não se enfrentavam. No caso do grupo 1, eram Brasil e França, e ambos se classificaram após os 2 jogos. Sabe o que é mais curioso desse jogo do Brasa contra a Iugoslávia? É que o time brasileiro, depois do empate, tinha achado que tinha sido eliminado. Tu tá ligado nessa, Dan? Ainda, mas esse relato aí é famoso. Nossa fonte é simplesmente o homem, Jô Soares. Um beijo do gordo. Uou! Viva o gordo! Na época, o jovem Jô Soares estudava na Suíça e aproveitou o tempo para assistir alguns jogos daquela Copa. Ele viu o jogo contra o México e, claro, também contra a Iugoslávia. Só que o cenário pós-empate contra os eslavos era bem triste. Os jogadores brasileiros não sabiam muito bem do regulamento, e o empate não contribuiu para o pensamento otimista. Só que o Jô e Ricardo Ascar, amigo pessoal dele, tinham boas noções e sabiam da classificação brasileira. Os dois foram na porta do hotel para recepcionar os classificados, mas se depararam com um semblante entristecido e choroso dos atletas. Os jovens perguntaram o motivo da tristeza, mas receberam um vão embora, garotos. Eu queria saber o final dessa sketch aí. Como que eles foram avisados que passaram para a próxima fase? Sei não, Miguelzinho, mas o fato é de que deu bom pra nós, e o Jô sabia bem disso. No grupo B estavam Alemanha, Hungria, Turquia e Coreia do Sul. Mas nesta chave havia uma curiosidade: os cabeças de chave. Por decisão da FIFA, a Alemanha não foi cabeça de chave, como punição por ter sido expulsa do quadro de países filiados à instituição. O motivo era óbvio: a Segunda Guerra Mundial. Na edição de 50, os alemães receberam a anistia, mas ainda teriam que arcar com as consequências do grande conflito. Dessa forma, Hungria e Turquia foram as nações que encabeçaram aquele grupo B. Por que estamos falando isso? Lembra do regulamento daquela edição? Então, os cabeças de chave não se enfrentavam. Portanto, Hungria e Turquia não fariam um confronto entre eles. E aí, rapaziada, o bagulho ia ficar quente, pois isso significava que Hungria e Alemanha teriam que se enfrentar, algo que aconteceu na segunda rodada. Moleque, eu não perderia esse jogo por nada. A Hungria iria punir a Alemanha por todos os crimes de guerra cometidos. Tá maluco, filho? A cobra ia fumar lá na cidade de Basileia, pois húngaros e alemães vinham de vitórias nas respectivas estreias. De fato, meu mano, os alemães venceram os turcos por 4-1, com direito a gol e 2 assistências de Ottmar Walter. Interrompemos brevemente nosso roteiro para citar curiosidades, sejam elas irrelevantes ou não. Se for chorar, manda áudio. Come on, baby, and treat me right tonight. Come on, baby, and make me know tonight. Ottmar, também conhecido como o irmão de Fritz Walter, capitão da equipe alemã. Ambos eram 2 dos 5 titulares que pertenciam ao Kaiserslautern, clube que formava a base da seleção e que foi dominante no campeonato alemão ocidental. Era uma época áurea do clube, quando conquistaram os 2 primeiros títulos alemães. Para finalizar o momento curiosidades da Bundesliga, Ottmar Walter é o maior artilheiro da história do Kaiserslautern. Ele tem 295 gols em 275 partidas pelo campeonato nacional. Além disso, ele lutou na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha, como um paraquedista. Só que não se enganem, Fritz Walter não era favorável à guerra e não guardou memórias boas desse período. Ele foi convocado para se apresentar ao exército e viveu um drama ao ser capturado pelos soviéticos. Ao fim da guerra, ele adquiriu um trauma de avião. Ele evitava ter lembranças de quando era paraquedista,
e de todos os momentos da guerra. Portanto, Fritz Walter, ao que parece, não era um adepto das ideias daquele período, muito menos do conflito. Pô, valeu, doidão. Desperdiçou 2 minutos de podcast pra falar isso aí. Ah, qual é? Vai dizer que não é maneirinho isso? Segue a meta, Miguel. Ok, a Hungria tinha simplesmente amassado a Coreia do Sul por 9-0. Nessa partida, Ferenc Puskás fez 2 gols e Sandor Kocsis marcou um hat-trick. Opa, curiosidade. Agora vai tu falar um fun fact. Segura, papai. Interrompemos brevemente nosso roteiro para citar curiosidades, sejam elas irrelevantes ou não. Se for chorar, manda áudio. Come on, baby, and treat me right tonight. Come on, baby, and make me know tonight. Esse jogo foi a maior goleada da história das Copas durante um bom tempo. Apenas em 82 foi batido, e adivinha, pela própria Hungria. Para fechar, nesse jogo o time húngaro não cometeu nenhuma falta. Então, Miguelzinho, além de terem aplicado uma surra histórica, demonstraram muito fair play. Por isso que os caras eram brabos. E no dia 20 de junho, as seleções ficaram frente a frente e ambas com a possibilidade de passar para a próxima fase. A Hungria foi a campo com força máxima e com sede de vitória, enquanto a Alemanha traçou uma estratégia de poupar os titulares, prevendo que seriam derrotados no certame, deixando assim a segunda vaga do grupo B para o confronto direto entre os cabeças de chave. Os caras foram visionários e jogaram com o regulamento debaixo do braço. Colocaram as reservas e fé. Quiseram nem saber de nada. O jogo terminou em um atropelo da Hungria, por 8-3. Mas teve golaço. Conta aí, Jô. Campeonato Mundial de Futebol. 21 jogados aqui em Basileia. Ferenc Puskás recebe, o protagonista húngaro desfila no gramado, dribla o marcador, ele faz o passe para Kocsis, na marca do pênalti, ele com categoria marca! Gol, 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 gol da Hungria! Com requintes de crueldade, Sandor Kocsis faz para o selecionado húngaro. Vai se desenhando uma goleada. Agora 3 para a Hungria, 0 para a Alemanha. Com titulares ou reservas alemães, a Hungria era a favorita para aquele jogo. A dúvida seria de quanto a Alemanha perderia, até porque o time comandado por Sepp Herberger estava sendo muito criticado pela imprensa alemã, e o clima não era muito bom. A Hungria, com a vitória, se classificou para a fase de mata-mata. Já a Alemanha teria que realizar um jogo desempate com a Turquia para saber quem ficaria com a segunda vaga. E deu a lógica novamente. Assim como na estreia, nova vitória das Águias. Por um placar elástico de 7-2, os alvinegros seguiram adiante na Copa do Mundo. Vamos de grupo C, Miguel? Agora, Dan, dá teu papo. O grupo C era também conhecido como o Grupo da Morte. Lá tinham a saudosa Áustria, que estava em uma empreitada para resgatar o futebol dos anos 30. A Escócia, representante do futebol britânico. Os atuais campeões do mundo, Uruguai. E a Tchecoslováquia, que depois se tornou República Tcheca. E para falar sobre esse grupo, logo na estreia já aconteceu uma história um tanto curiosa. A Escócia, comandada por Andy Beattie, enfrentou a Áustria no primeiro jogo do grupo e acabou sendo derrotada por 1-0. Até aí, tudo bem. Até porque os escoceses não tinham uma missão nada fácil naquele grupo. Porém, o que surpreendeu a todos foi a decisão de Andy Beattie. Ele pediu demissão logo após o jogo, pois estava incomodado com o trabalho da sua própria comissão técnica. Então tu tá me dizendo que o cara se demitiu na estreia da Copa do Mundo? Isso mesmo, Miguel. E o acontecimento foi tão raro que até hoje nenhum outro treinador se demitiu durante uma Copa em toda a história. Bom, mas e aí? A demissão deu certo pra Escócia? Não. Que isso? Olha, se tava ruim com ele, vou te dizer que ficou pior sem. Os coitados dos escoceses levaram um sonoro 7-0 do Uruguai. Os celestes não tiveram pena dos europeus e empilharam um gol atrás do outro. 3 de Carlos Borges, 2 de Oscar Migues e outros 2 de Júlio Abadi para garantir o primeiro lugar do grupo e mostrar que queriam o tri. Agora 85 minutos de jogo no estádio St. Jacob, na Basileia. E lá vem o ataque celeste, corte pela direita de Borges. Ele sai na frente do goleiro e é gol!
É o 7º gol da Celeste. Gol de Júlio Abade para o Uruguai. Os atuais campeões mundiais não param. São 7 gols para a melhor seleção do mundo. Os uruguaios buscam o tricampeonato. Agora falando sobre a outra classificada, a Áustria. Como você adiantou, o primeiro jogo terminou em vitória modesta por 1-0 contra a Escócia. Mas no segundo jogo não foram só os uruguaios que deram show. Os austríacos aplicaram uma baita goleada contra a lanterna do grupo, Tchecoslováquia. 5-0 fora o baile para a Áustria, que ficou com a segunda colocação no grupo C. Para fechar a fase de grupos, vamos ao grupo D, Miguel de Paula. Perfeito, Dan. O grupo contava com a Inglaterra, Bélgica, a bicampeã Itália e, é claro, a dona da casa, Suíça. E esse foi o grupo com o segundo maior número de gols, atrás apenas do grupo B, que contava com as poderosas Alemanha e Hungria. Uma concorrência um tanto desleal. Foram impressionantes 23 gols em apenas 5 partidas. E apesar de não ser um grupo do Brasil, nós tivemos uma participação marcante de um brasileiro. O árbitro Mário Viana foi o escolhido para apitar o primeiro jogo entre Suíça e Itália, e teve uma arbitragem, digamos, generosa com os suíços. Basicamente, o time da Suíça desceu a madeira, lá ele, nos italianos, e o Mário Viana não fez muita coisa para impedir. O resultado do jogo foi 2-1 para a Suíça, sob uma série de reclamações dos italianos, com os anfitriões nada gentis. Agora vamos falar sobre um dos jogos mais malucos dessa Copa. Inglaterra e Bélgica se enfrentaram em um jogo que terminou em empate de 8 gols. A Inglaterra chegou meio abalada para a Copa depois de sofrer 2 goleadas em amistosos. E parece que Puskás e companhia entraram na mente dos caras da Terra da Rainha. Os belgas saíram na frente aos 5 minutos, com gol de Anu, mas os ingleses viraram com Ivor Brodys e Nathaniel Lofthouse, o craque do time. Até aí tudo bem, mas aos 67, Coppens e aos 71, Anu deixaram tudo igual no placar. Com isso, o jogo foi para a prorrogação, pois como nós já explicamos, naquela Copa o empate no tempo normal levava para a prorrogação, mesmo em jogos da fase de grupos. Os ingleses marcaram logo no primeiro minuto com Lofthouse, mas apenas 3 minutos depois, em cruzamento para dentro da área inglesa, o zagueirão Dickinson jogou contra o próprio patrimônio e cabeceou para o fundo da rede, e manteve o empate no placar. Pô, e parece que os belgas pegaram gosto por jogos de 4. Como é que é, meu chapa? Gols, jogos de 4 gols. Depois de um jogo de pura trocação contra a Inglaterra, eles enfrentaram a Itália e acabaram tomando 4-1. O primeiro tempo foi meio morno, e a bola só foi entrar aos 41, com Pandolfini fazendo o primeiro da Azzurra. Parece até que foi combinado, e aos 48, 58 e 78, os italianos ampliaram o placar, com Galli, Frinani e Lorenzi. O desconto dos belgas ficou por conta de Anu, de pênalti. E depois da Inglaterra vencer a Suíça por 2-0, nós tivemos um jogo de desempate entre Suíça e Itália para decidir quem ficaria com a segunda vaga do grupo. E apesar de serem os cabeças-chave, os italianos foram atropelados pela Suíça. 4-1 fora o baile. E classificação dos suíços, que ainda ficaram em primeiro lugar no grupo. 90 minutos de jogo na Basileia. Lá vem novo ataque dos suíços. Descida pela direita com Ruge. Ele dribla o goleiro. O gol está aberto. Paton recebeu e fez. Gol da Suíça. Os italianos voltam para casa sem nada. Para enterrar de vez o passado vencedor da Azzurra. Suíça classificada. Enquanto o jogo rolava, os italianos devem ter pensado: se é meu Mussolini, eu não consigo. Que amasso, filho! E sem mais delongas, vamos ao momento que todo mundo espera: o mata-mata. Dan, no final das contas deu a lógica. Os favoritos de cada grupo passaram para as quartas de final. E a expectativa agora era por mais competitividade, pois estamos falando das seleções tecnicamente mais preparadas para exibir um bom futebol. Foi assim que Uruguai, Inglaterra, Áustria, Suíça, Brasil, Hungria, Alemanha e Iugoslávia rumaram para uma fase eliminatória que certamente teria bons jogos. E os confrontos foram nessa ordem mesmo.
Não havia para onde correr. Todos os caminhos levavam para Berna, o destino final daquela Copa do Mundo. Para chegar então no tão sonhado local, na data e hora prevista da decisão, todos os squads teriam que superar oponentes mais difíceis. Algo que a seleção brasileira pagou caro. Mas muita calma nessa hora, chefias. Vamos comentar sobre isso já já. É bom destacar, né, meu mano Miguel de Paulo? Todos os confrontos das quartas foram decididos via sorteio. Isto é, ninguém vai escolher adversário. Acabou a mamata. É, filho, o sorteio foi feito em 21 de junho e os primeiros jogos aconteceram 5 dias depois, no dia 26. O resultado final foi bem animador, principalmente para o apreciador do esporte. Moleque, e esse primeiro duelo aí? A nação dita como criadora do esporte contra a atual campeã e também a primeira nação vencedora da Copa do Mundo. Nem fale, irmão. Bora que já tô me coçando pra falar de Uruguai e Inglaterra. Só que, Dan, sabe o que é muito bom nesse jogo aí? Fala comigo. É que foi um Uruguai que colocou essas seleções frente a frente. Não, eu não tô gastando. Quem ficou responsável pelo sorteio foi o senhor Lorenzo Vilísio, integrante do comitê organizador. Pô, perfeito. Se a Celeste ficou com raiva de ter pego logo essa bomba, agradeça ao próprio cidadão. Tem dia que a noite é complicada, guerreiro. Mas, no final das contas, não fez muita diferença, porque o Uruguai castigou maneiro a Inglaterra. 4-2. Não tinha como ser melhor a estreia das quartas. 6 gols só no primeiro jogo. Coisa linda, mané. Melhor ainda se tiver golaço. Chega aí, João. O jogo está elétrico aqui na Basileia. Os uruguaios chegam. Cruz entra, dribles da grande área. Fica no cercado. McGarry faz a pressão. Miga surge. Rola pro Varela. Varela! Lindo, lindo, lindo golaço! Gol! Do Uruguai! Túlio Varela marca para o Uruguai. Chorem todos os súditos da rainha. A Celeste está de novo na frente do marcador. Esse foi o segundo gol dos 4 do Uruguai. A Inglaterra estaria eliminada e novamente o Sport Bretão voltou para casa sem nada. Brutal! Eu fico muito triste com uma notícia dessas. Sem clubismo. Bora pro próximo, meu mano. Não haviam palavras para descrever o que seria o duelo entre Áustria e Suíça. Mas pelo lado de ser uma incógnita mesmo. Eram seleções que podiam surpreender e não decepcionaram. Foi uma rajada de gols. Que absurdo! Tchê. Parece até que foi um esquema de aposta, mas não foi. A partida terminou em simplesmente 7-5 para a Áustria. 12 gols, 12! Para tanto gol, nem tem como chamar um speaker. Vamos segurar eles para um momento mais épico. Isso aí só é bom para a torcida, que vibrou bastante. Para quem tá cobrindo, imagina a loucura que deve ser, hein? Anota aí os gols. Balaman e Ruud 2 vezes abriram 3-0 para a Suíça. Só que Wagner diminuiu. Alfred Corner fez o segundo e o próprio Wagner empatou. A Áustria virou o duelo com Okvirk e ainda deu tempo de ampliarem a vantagem. Corner foi às redes novamente, 5-3. Balaman tratou de colocar os donos da casa literalmente de volta na partida. Esse foi o fim, só que do primeiro tempo. O placar parcial do intervalo foi literalmente 5-4, pô. Depois do descanso, ainda teve mais bola no barbante. Wagner, que estava ligado no modo Deus do Furdunço, fez 6-4. Ruud ainda fez o quinto dos suíços, mas Probst deu números finais. Perde as contas não, hein, Calabresa? 7 para a Áustria, 5 para a Suíça. Haja gol, hein? E ainda querem que eu não xingue. Calma, sorriso. Bora pro próximo. Miguel, chegou a hora. É complicado, amigo. Mas, primeiramente, vamos lá. O próximo jogo das quartas de final é ele, o temido Brasil e Hungria, também conhecido como a Batalha de Berna. Mas não se deixem levar pelo título épico, pois não tem nada a ver com a final. 2 das melhores seleções da época, candidatos ao título daquela edição. Mas a história deste duelo começa antes da própria Copa do Mundo. Chega mais que eu e Dan precisamos incluir esse capítulo extra.
Como a gente tinha passado a visão para vocês, a fórmula para a Copa de 54 era incontestável. Mas não pelo lado de ser um formato interessante. Era mais porque tudo parecia definido antes mesmo do torneio começar. A gente sempre falava que o Brasil tinha um grande favoritismo, mas havia uma seleção que era considerada ao menos do mesmo nível, para não dizer superior, e essa seleção era justamente a Hungria. Antes do Campeonato Mundial na Suíça, os húngaros tiveram uma pré-copa simplesmente fantástica. No dia 14 de maio de 1950, eles perderam para a Áustria, em Viena. Por 5-3, a equipe da Hungria conheceu uma derrota marcante. Mas calma, ela não vai ser lembrada pelo lado negativo, mas sim pelo positivo. Desde então, o time não sofreu nenhum revés no placar. Bizarro, tá? Nossos manos ficaram 4 anos sem perder. Uma invencibilidade que poucos conseguiram. O que é mais absurdo nessa história é a sequência. Foram 23 partidas, 19 vitórias e 4 empates, sendo que os adversários que empataram com a Hungria foram a Áustria, a Suécia e a Bulgária, 2 vezes. E os gols, filho? A Hungria era simplesmente uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Foram 114 gols marcados, enquanto sofreram apenas 26. Só isso, tá pouco? Só com esses números dá pra argumentar. Era uma seleção espetacular. Papo de ser assombroso o que a Hungria faria com teu time se por um acaso se encontrassem. Não era uma boa ideia subestimar o time treinado por Gustav Serbs. Aliás, daqui a pouco eu e Miguel vamos falar sobre as peças individuais. Mas vamos colocar uma história peculiar? Então tu já tá ligado, né? Interrompemos brevemente nosso roteiro para citar curiosidades, sejam elas irrelevantes ou não. Se for chorar, manda áudio. Bom, como a gente adiantou, se desse na telha e duvidar do talento dos húngaros, certamente o melhor caminho seria outro. E teve uma única seleção que fez isso: a Inglaterra. Lá vem besteira. O que aconteceu? Bem, a Inglaterra tinha uma invencibilidade contra times não britânicos, mas usavam os jogos em que massacraram seleções menores para se proclamar como os melhores do mundo. Só que no dia 25 de novembro de 53, a Hungria amassou a Inglaterra por 6-3 em pleno Wembley. A torcida inclusive ficou com medo, pois com a derrota para os Magiares, o futebol inglês teve a qualidade bem questionada. Mas aí o técnico do English Team chegou e falou assim: calma rapaziada, tudo vai melhorar depois da revanche. De fato, havia uma revanche marcada para meses depois. E lá estavam Hungria e a Inglaterra se enfrentando novamente, no dia 23 de maio de 1954, em Budapeste. No estádio Nep Stadium, resultado final: 7-1 para a Hungria. Foi pior do que o primeiro jogo, pô. Perderam em casa por 6-3 e ainda tomaram 7 no lombo na revanche. Coisa de gênio que os ingleses fizeram, hein? Ai, bora seguir a história que essa realmente mereceu um highlight. Toda essa boa fase não era para menos. O processo de montagem do elenco foi praticamente uma escolha a dedo, literalmente. 5 anos antes da Copa, o vice-ministro dos esportes da Hungria, Gustav Serbs, percorreu todo o país em busca dos melhores jogadores. Ao final dessas escolhas, Serbs colocou os recrutas em um time chamado Kispest, um time médio de Budapeste, nada comparado aos maiores Ferencváros e Újpest. Só que depois da chegada dos novos jogadores, o Kispest passou por uma reformulação completa. Ele foi rebatizado como Honvéd e logo se tornou o time mais forte da Hungria. Com tanto poder, o exército foi quem ficou com a tutela da equipe. E é aí que o filho chora e a mãe não vê. A disciplina militar era a base para os treinamentos árduos, para não dizer espartanos, tá? Mas para que isso? Tudo isso porque os jogadores não eram lá fãs de esforços físicos. Preguiça. Que beleza, hein? E o craque Puskás recebeu uma atenção redobrada. Serbs tinha a missão de torná-lo um exemplo para os outros. Nesse sentido, para fazer com que Ferenc se dedicasse ao máximo e praticasse bastante, o técnico teve uma ideia grandiosa: dar ao atacante a patente de major do exército. Por isso, Puskás ficou conhecido como Major Galopante. Tá explicado o porquê do apelido de um dos maiores atacantes da história do futebol. Mas prossigamos com os treinamentos. Quando os jogadores não estavam a serviço da seleção e nem dos clubes, eles treinavam em tempo integral com o assistente técnico do Serbs, Gyula Mandi. Ih, eu conheço esse cara aí, hein? Ele deve ser um nome familiar mesmo, Miguelzinho. Principalmente para nós dois, que somos cariocas. Gyula Mandi foi treinador do América do Rio,
de agosto de 57 a abril de 58. Um salve pra rapaziada da América, o grande Mecão. E a história do Mandy não teve só isso. Ele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Sofreu com trabalho escravo e pela submissão ao regime antissemita, por ser judeu de fato. Ele teve a ajuda do cunhado, que o resgatou de um campo de concentração, e depois seguiu sua carreira. Enfim, ele merece destaque. Voltemos pra história. Mandy era um auxiliar perfeccionista e também rigoroso com a parte física. Ele obrigava os jogadores a fazerem um pré-aquecimento, uma das partes do treinamento. Os atletas davam voltas no campo, batiam bola e se alongavam. Mas por que isso é tão importante falar? Porque ninguém naquela época fazia isso. Logo, você ganhava muita vantagem na parte física. Desse modo, estaria justificado os húngaros abrirem 1 ou 2 gols de vantagem enquanto o adversário ainda estava acostumando o corpo. Isso fazia total diferença, pois arrebentava com a mente dos rivais. Abalava qualquer um ver que a equipe em tão pouco tempo tomou 2 gols. Assim, é compreendida as goleadas da Hungria. Das 23 vitórias que abordamos no podcast, a equipe magiar marcou 4 ou mais vezes em 16 delas. Mas qual foi, Miguel? Não tá faltando uma análise tática aí? Faça as honras, Dan. Agora, meu mano. Mas para essa missão, teria que contar com a ajuda do meu parceiro Pedro Paixão. Atenção, Brasil! Este Mandy é um verdadeiro lunático, senhores ouvintes. Taticamente, um admirador ferrenho das jogadas ensaiadas. Para ele, tudo, absolutamente tudo, teria de estar perfeito. O esquema de jogo passa por uma blindagem intransponível, que afasta de pronto todos os males rivais. E olhem bem, senhores ouvintes, em toda a minha vida, jamais presenciei coisa igual. Um goleiro, um guarda-metas, participar do jogo com os pés. Imaginem só, os keepers, na velha escola britânica, não podem nem sonhar com tal ousadia. Se vissem tal artifício, estariam em maus lençóis. Mas aqui, vale a menção de honra. O arqueiro Grosix, categoria pura com a pelota. Segurança absoluta à defesa, que com isso, ganha permissão para avançar em bloco. E vejam só, conseguem empilhar jogadores no campo inimigo. Senhores ouvintes, atenção redobrada. Muita, mas muita atenção aos ponteiros Cibor e Tot. Incansáveis guerreiros, não podem receber espaços. Nas extremidades do relvado são um perigo constante. E por fim, escutem bem o que digo. O ataque desta equipe é mortífero. A defesa adversária precisa de tripla prontidão, porque lá está ele, Hidekuchi. Não é um atacante comum, é um falso atacante. Recuando, armas jogadas com maestria, fornece passes de seda, passes esplêndidos que chegam certeiros aos pés de 2 monstros sagrados. Coxes, um gigante no jogo aéreo, mesmo sem grande estatura. E o temível, o formidável, o imortal Puskas. Senhores ouvintes, anotem bem este nome, Ferenc Puskas, que carrega um canhão na perna esquerda, um verdadeiro raio fulminante nos gramados do mundo. Atenção, povo brasileiro, estamos diante de um esquadrão que joga o futebol do futuro. O bagulho era de verdade mesmo. Não podia dar mole. Essa foi a história de uma Hungria, que era uma máquina, e por isso era chamada de time dos magiares. Só que é aí que tá. O que diabo significa magiares? A resposta que trago aqui para vocês é basicamente uma menção a um grupo étnico, magiar, que tinha um exército poderoso e que, no século IX, fundou o estado que seria conhecido futuramente como a Hungria. Na história, os poderosos magiares invadiram a Europa Central e, em uma região chamada Bacia dos Cárpatos, fundaram um estado que posteriormente seria conhecido como Hungria. Hoje em dia, um dos elementos definidores da etnia magiar é a língua húngara. Portanto, já sabe, né? Se você tem como língua materna o húngaro, você, meu caro, é um magiar. Nem vou entrar no debate de diferenciar os húngaros de etnia magiar dos cidadãos húngaros de outras etnias, como a romena,
as eslavas, a Alemanha, etc. Isso é mó rolê. É muita caneta. Ah, peguei a visão. Então os magiares da Hungria de 54 fazem menção àquele exército vitorioso lá do século IX, e que fundou o que seria futuramente o território húngaro. Mas vamos voltar para o esporte aqui, e para a análise do time do SEBS. O único esquema tático adotado na época era o WM. Ele representava as posições dos jogadores e formava as duas letras como se uma linha imaginária fosse criada para ligar os pontos. Exato, Miguel. Só que Gustav Serbs, treinador da Hungria, inovou ao inverter o M e adotar o esquema que ficou conhecido como WW, que futuramente daria frutos ao 4-2-4. Bizarro! Dito isso, feita a análise, volta para 54, pois vamos falar sobre Brasil e Hungria, só que com bola rolando. Antes do apito inicial, o Brasil já estava com uma sensação ruim. No dia anterior ao jogo, o temor adentrou a concentração dos atletas no vestiário brasileiro, junto às palavras de João Lira Filho, dirigente desportivo da época. Falando em João Lira Filho, geral aqui da UERJ tá ligado. Isso porque ele tem o nome eternizado em um dos pavilhões da nossa faculdade, da qual foi reitor. Enlouquecido, ele exigiu que os jogadores beijassem a bandeira da Força Expedicionária Brasileira, usada na Segunda Guerra Mundial, além de impor que deveriam também vingar os mortos de Pistoia, cemitério onde foram enterrados os praças do Brasil que morreram na Segunda Guerra Mundial. Só que o que era para ajudar não contribuiu em nada. Pelo contrário, só aumentou a tensão, porque colocou uma pressão danada nos jogadores. O episódio ufanista comprometeu o psicológico dos defensores do Brasil. Porém, isso não era uma surpresa. Os atletas ainda sentiam o baque do Maracanazo, 4 anos antes. Ou seja, ainda não tinham superado a tragédia. Pra piorar a situação, Dan, pega a visão dessa resenha aqui. Há boatos de que teve um atleta da nossa seleção que tava com tanto medo que comeu pasta de dente pra contrair desinteria e não entrar em campo. A rapaziada tava peidando na farofa legal, filho. Mó loucura, mas aí com bola rolando, o negócio já começou jambrolhando, tá? Primeiro que o Puskás não jogou, isso seria uma baixa tremenda. Aí tu acha que isso mudaria o time da Hungria? Pô, não. É claro que não. Continuou absurdo o time dos caras. Do lado do Brasil, a gente perdeu o Rodrigues por uma lesão sofrida no jogo anterior. Com 10 minutos de jogo, já tava 2-0 Hungria. Pra começar assim já. Beleza que a gente diminuiu de pênalti, com o Djalma Santos. Só que depois começaram os lances da pancadaria. Brandãozinho e Hidegut trocaram agressões e graças a Deus que o juizão não viu. Aí as equipes ficaram motivadas a apelar pra violência. No final do primeiro tempo, Pinheiro e Newton Santos deram em Joseph Totti, que terminou o jogo mancando. Fim do primeiro tempo. Acalmar os ânimos? Nada disso. No segundo tempo, o nosso referee Arthur Ellis marcou toque de mão de Pinheiro dentro da área. Pênalti! O bagulho foi tão claro que até o goleiro Castilho ficou uma fúria com o companheiro. Na cobrança, Lantos foi lá e fez. 3-1 para os europeus. O Brasil ainda teve forças para chegar ao segundo gol com Julinho. Mas aí a porradaria que tinha começado no primeiro tempo, no segundo ficou pior ainda. Newton Santos e Bosiek foram expulsos, pois quase saíram na mão. Os dois estavam trocando empurrões e pontapés e o professor mandou pra rua os dois. Ah, e deixando bem claro, na época, os cartões não existiam e as punições eram sinalizadas por gestuais. Cara, o Humberto ainda teve a chance do empate pro Brasil. Só que ele, na cara do gol, mandou pra fora. E ele ainda foi expulso minutos depois, porque deu uma voadora em Lorane. Com 9 em campo, o Brasil estava à beira da eliminação. E Sandor Coxes fechou a tampa do caixão a 2 minutos do fim do jogo. 42 minutos marcam o relógio aqui em Berna. Por enquanto, vitória parcial da Hungria, que vai eliminando o Scratch brasileiro. Minutos finais deste segundo tempo. O Brasil está com 2 a menos e vê os húngaros chegarem. Zacarias vai dominando pela esquerda. Olha o Coxes livre. E o lançamento é perfeito. Posição legal do húngaro. Ele testa. E é gol da Hungria.
A zaga brasileira parou para pedir ali o impedimento, mas Sandor Kocsis aparece, testa pro gol. Parece que estava em posição legal. 4 para a Hungria, 2 para o Brasil. Dan, fim do sonho brasileiro. O Brasil fez feio ao ser eliminado. E assim como a Hungria, fez feio na esportividade. Foram 42 faltas no total, um número bem alto para a época. A Canarinho estava eliminada e os Magiares estavam nas semis. Wash your face and hand. Get out of that bed, wash your face and hand. Well, get in that kitchen, make some noise with the pots and pans. A jornada das quartas de final foi encerrada com Alemanha e Iugoslávia em Genebra. Um jogo bem emocionante do ponto de vista das águias. A Iugoslávia fez um gol contra logo no começo, mas depois partiu para cima como se não houvesse amanhã. Inclusive, Kohlmeier salvou 2 gols em cima da linha. A Alemanha sobreviveu à base de contra-ataques e conseguiu sacramentar a classificação em um deles. O Ponta-Ram, também chamado de Der Boss, ou o chefe, marcou um golaço e a Alemanha estava nas semis. Os 4 melhores estavam definidos: Alemanha, Áustria, Hungria e Uruguai. Todos, enfim, para duelarem e decidirem quem vai para Berna disputar a final. Meu querido Miguel de Paula, estamos chegando na reta final dessa Copa, pois é chegada a hora das semifinais. Alemanha e Hungria, Áustria e Uruguai. Quem seriam os grandes finalistas? O ataque impiedoso dos húngaros liderados por Ferenc Puskás ou os atuais campeões da Celeste Uruguaia, Carlos Borges? E do outro lado da chave, quem se daria melhor? Os ases austríacos ou os frios e resistentes alemães? Bom, o fato é que 2 jogos espetaculares nos aguardavam, e o primeiro deles é até hoje celebrado como um dos maiores jogos da história das Copas. Estamos falando de Uruguai e Hungria, o enfrentamento entre aquelas que eram provavelmente as 2 seleções mais temidas do mundo na ocasião. O Uruguai havia marcado 13 gols e sofrido apenas 2 em 3 jogos na competição. Já a Hungria, em 3 partidas, marcou 21, isso mesmo, 21 gols. Pô, aqui você esquece, os caras eram psicopatas do gol, pô. E não só faziam muitos gols, como também não perdiam um jogo desde 1951. 3 anos invictos para os húngaros. Tá bom ou quer mais? O jogo tinha toda a pinta de ser um espetáculo, e 45 mil pessoas se reuniram para assisti-lo no estádio Olympique de La Pontaise, em Lausanne. Inclusive, Lausanne, que é a sede do COI, o Comitê Olímpico Internacional, e cidade muito tradicional nos esportes olímpicos. Bom, agora vamos ao que interessa, porque todo mundo quer saber como foi esse jogo. A Hungria começou com tudo, e logo aos 12 minutos de jogo abriu o placar, quando Zoltán Csibor finalizou cruzado ao receber um passe de cabeça de Sandor Kocsis. E apesar das boas jogadas dos uruguaios, foi a Hungria quem balançou as redes novamente no início do segundo tempo, com Hidekuti. O Uruguai seguiu pressionando. Juan Roberg, nascido na Argentina, mas que defendia o Uruguai, de forma heróica, marcou aos 30 e aos 40 para deixar tudo igual no placar do Olympique de La Pontaise. Com isso, tudo seria decidido levando na prorrogação. Um final que foi literalmente teste para cardíaco, como diria Galvão Bueno. E digo literalmente porque o próprio Roberg simplesmente sofreu uma parada cardíaca depois de marcar o gol de empate, devido à emoção. Ele precisou ser reanimado pelos médicos ainda em campo, e o Uruguai teve de terminar o jogo com 1 a menos. O jogo estava tão bom que ninguém queria que acabasse. Mas se tinha alguém determinado a vencer aquele jogo, ele era Sandor Kocsis. O cabeça. Como foi, meu amigo? O cabeça de ouro, Dan. Assim era conhecido Sandor Kocsis. Como que nós podemos perceber, era um jogador muito perigoso no jogo aéreo da Hungria. Ah, claro. E por falar nisso, foi assim, com 2 cabeçadas certeiras, que ele marcou o 3º e 4º gols, que deram fim à semifinal incrível. Estamos no tempo extra, com 111 minutos jogados.
Vamos nos aproximando da decisão por pênaltis. E vem descendo para o ataque a equipe da Hungria com Budaj. Ele recebe pela direita. Kocsis pede na área. Budaj faz o cruzamento e é gol! É da Hungria. Ele, sempre ele. Kocsis de cabeça para dar alegria ao povo húngaro. O cabeça de ouro aparece em Lausanne e faz 3 para a Hungria, 2 para o Uruguai. O cabeça de ouro, de apelido autoexplicativo, fez jus à fama e com 2 gols e 1 assistência decidiu o confronto em favor dos húngaros. Ele e Ferenc Puskás, que foram os 2 primeiros jogadores da história a alcançarem a marca de 50 assistências no futebol de seleções. Que dupla sensacional. Ao final, a exaustão foi maior que a garra uruguaia e a Celeste ficou pelo caminho, deixando a vaga da final para a grande favorita Hungria. E agora, depois dessa partida incrível, chegou a vez de falar sobre o outro lado da chave, com um confronto de azarões, Alemanha e Áustria. Pô, vamos falar a verdade? Esse jogo era apenas protocolar. Impossível alguma dessas duas conseguir vencer a Hungria. Cuidado aí, rapaz, os alemães são perigosos. Bom, de fato eles são. E acho que quem não se ligou nisso foi a seleção austríaca, que foi massacrada diante de 58 mil pessoas no estádio St. Jacob, em Basel. Tomaram 6-1 em uma semifinal de Copa. Vê se pode isso. Eu teria vergonha. Realmente, tem que ser muito incompetente para levar tantos gols. Mas o pessoal ficou bem surpreso. Antes do jogo, teve até um jornalista austríaco que publicou o seguinte: coragem, Walter Nautz. Joga sem medo, como Áustria. Bem, deu no que deu, né? Agora, sem enrolação, porque temos muito para falar ainda. Para ser sincero, no primeiro tempo o jogo foi bem parelho e terminou em apenas 1-0 para os alemães, com gol de Hans Schäfer aos 31 minutos. Aí que tá. A Alemanha nem era tão superior assim. E os austríacos estavam se segurando como podiam. No segundo tempo, 2 erros foram fatais para o resultado do jogo. Aos 47 minutos, Max Morlock fez o segundo da Alemanha. Rapidamente a Áustria reagiu e Erik Probst descontou 4 minutos depois. Mas aí, um apagão total da defesa austríaca fez a reação ir por água abaixo. Aí, meu amigo, foi um atrás do outro. 3 gols em 10 minutos, incluindo 2 pênaltis. Lá vem eles de novo! Fritz Walter e Ottmar Walter. Sim, os irmãos não perdoaram. E cada um marcou 2 vezes no segundo tempo para sacramentar o que seria a maior goleada da história da Alemanha em uma semifinal de Copa. Um placar bem difícil de superar, né não, Miguel? Pode apostar, Dandan. Até porque para tomar de 7-1 em uma semifinal de Copa só se fizer tudo errado. Bom, agora que já falamos sobre todos os confrontos que nos levaram até aqui, chegou o grande momento. A final da Copa do Mundo de 1954. De um lado temos a temida e favorita Hungria, do outro a confiante, porém azarona Alemanha. Quem se deu melhor? Dois times, uma final, uma taça. Apenas um levantaria a Jules Rimet após o sopro final. Os Alpes suíços abrigariam a maior decisão esportiva e uma partida pra lá de arrebatadora. A Alemanha foi a campo com espírito de guerra, mas não aquela guerra que matou milhares de pessoas anos antes. Era um espírito de batalha que queria dar uma alegria imensa aos cidadãos que sobreviveram àquela ditadura. Todos ali estavam lutando por uma causa nacional, de um país que estava literalmente dividido. Ninguém, repito, ninguém ali tinha a esperança de que fosse ser um duelo parelho. A Alemanha tinha em mente que era um jogo mais difícil de toda a sua história. As condições até ajudavam. Antes da bola rolar, uma chuva castigou o local. Para toda a comemoração dos alemães que tinham as chuteiras de travas cambiáveis, ou seja, podiam ser trocadas, eles poderiam colocar travas próprias para campos pesados e encharcados. Isso era papo de ser uma bênção para eles, mas só seria uma pequena vantagem mesmo. A Alemanha estava mais inteira fisicamente, enquanto a Hungria tinha se desgastado muito nos jogos contra o Brasil e o Uruguai. Aliás, quem quase soltou fogos quando descobriu que choveu foi Fritz Walter, cérebro do time das Águias. O rendimento dele caía consideravelmente em dias de sol. Pior que o único atleta além do Fritz que gostava de atuar sob o clima de chuva era o Ayrton Senna. A Hungria estava diferente, né, meu? Do lado leste da Europa,
Os húngaros entrariam em campo com a confiança de quem sabia que era o melhor time do mundo, com jogadores que viviam o melhor momento de suas carreiras, como Sandor Kocsis, e um dos melhores de todos os tempos, Ferenc Puskás. A Hungria era a grande favorita. Por isso, todos ali sabiam que os alemães iriam dar tudo de si para fazerem o jogo de suas vidas, e também contar com toda a ajuda possível, fosse por um dia ruim dos jogadores da Hungria, ou por fatores externos que pudessem influenciar, como a chuva, por exemplo. Invictos há 3 anos, detentores do melhor ataque da competição disparado, com incríveis 25 gols, uma marca tão admirável quanto assustadora. Essas eram algumas das credenciais da equipe comandada por Gustav Sebes, que tinha a missão de coroar aquele belo futebol erguendo a taça Julius Rimet no estádio Wankdorf, em Berna. E se a expectativa era de título, o jogo começou com toda a pinta de outra goleada para os Magiares mágicos. Logo aos 8 minutos, o placar no Wankdorf já marcava 2-0 para a Hungria. Zibor, aos 6 minutos, e Puskás, aos 9, mostraram que a Hungria estava com fome de gol. Só que a Hungria estava achando que a vida era um morango. Mas a Alemanha mostrou que esse morango pode ser bem azedo. Aos 11 minutos, em um lance de azar, a zaga húngara falhou e Marlock, de carrinho, tocou na saída de Grosicks para diminuir. E antes mesmo do cronometrista marcar 20 minutos, Helmut Hahn aproveitou a falha de Grosicks para deixar tudo igual. Aliás, pouco se fala que o nosso goleirão aí catou borboleta, hein? Foi disputar no ar com o Schaffer e acabou não alcançando a pelota. A bola passou pelos dois e caiu nos pés do camisa 12 das Águias. Que jogo, tá? Pra calar a boca de quem estava esperando uma partida fácil e sem emoções. As expectativas estavam altas para um show dos húngaros, mas os caras não são de ferro, né? O cansaço de 2 prorrogações e mais a forte chuva na grande final pareciam atrapalhar Puskás e companhia. Enquanto isso, a Alemanha seguia usando a estratégia de utilizar as travas que podiam ser trocadas. Os caras canetaram nessa, filho. É o visionário, não tem jeito. Apesar do momento difícil, a Hungria seguia atacando. Hidegkut acertou a trave após chute forte. Kocsis, como sempre, subiu mais alto que toda a defesa e fez um cabeceio quase perfeito. Quase. A bola explodiu no travessão. Meus amigos, tem dia que é noite. Justo no jogo mais importante de todos, parecia que nada dava certo para os favoritos. Já do outro lado... O jogo já estava no fim, mas ninguém queria ir para a prorrogação. As 2 equipes deram tudo de si. Uma verdadeira batalha se fez no estádio Wankdorf, enquanto alemães e húngaros sonhavam com a cobiçada taça Julius Rimet. Eis que surge um herói para fazer o que parecia impossível. Helmut Hahn. Os Scratches entregam o máximo de energia restante. 38 para 39 minutos. Schaffer recupera para a Alemanha. Ele avança, procura por um companheiro. Fez o levantamento. Lantos cortou mal. Sobrou para Ram. Ele fez o corte e bateu no canto. Gol! 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 Inacreditável! É histórico! É a virada da Alemanha! Estamos diante da queda de um dos melhores scratches da história do futebol. A Alemanha vira o certame depois de resistir ao poder magiar. É simplesmente extraordinário o que está acontecendo em Berna. 3 para a Alemanha, 2 para a Hungria. A Hungria tentou com Csibor, parou em Turek. Todas as forças húngaras estavam em campo. Se pudesse, até Gustav Sebes estaria em campo. Para completar, o árbitro William Ling ainda anulou um gol de Puskás por impedimento. Não havia escapatória. Apita William Ling! O selecionado alemão é campeão mundial pela primeira vez na história! Os jogadores se abraçam de uma nação perdida, assolada pela crise, dividida em 2 mundos opostos, de 2-0 em desvantagem para o triunfo por 3-2. As águias voam em Berna e conseguem uma conquista miraculosa. Vocês não têm noção do quanto os alemães abraçaram o goleiro Turek. O Hahn fez o gol do título, mas a atuação do arqueiro foi de manual também. Tudo isso
mesmo falhando o segundo gol húngaro. E falando neles, os jogadores da Hungria estavam incrédulos. Depois de 50 jogos, eles enfim eram derrotados. Justo no jogo mais importante de todos. A melhor campanha, o melhor ataque da história das Copas. Um recorde que se mantém até os dias atuais. E tudo isso para ver a taça escapando nos últimos minutos. Que duro golpe para os magiares mágicos. A taça estava destinada ao povo alemão, que se recuperava da guerra e que estava pagando pelos pecados cometidos pelo totalitarismo no passado. A história estava sendo feita, foi inclusive registrada em livros e ganhou até filme. Naquele 4 de julho de 1954, o milagre de Berna era real. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him to As manchetes percorreram o mundo inteiro. Era euforia para tudo quanto é lado. E o pior é que o Jules Rimet já havia falado antes da bola rolar que a Copa do Mundo é cheia de surpresas. Aliás, ele fez isso se recordando da final entre Brasil e Uruguai, em 50. Ele comentou isso em cima de uma análise sobre o favoritismo da Hungria na final. Acho que ele fez bem de não afirmar nada. Até porque o resultado final não foi de encontro com a expectativa dos torcedores. Mas já que tu falou em uma fala, Dan, se liga nessa aqui do Jornal dos Esportes. 6 de julho de 1954, página 5. A crônica internacional de Albert Lawrence dizia o seguinte: o futebol alemão é, aliás, de uma qualidade técnica que os resultados obtidos pelos numerosos clubes brasileiros em torneios entre os rios Reno e Elbe nesses últimos meses deixaram perfeitamente a perceber. Por outro lado, o inteligente técnico Sepp Herberger teve a sorte de poder agrupar, no momento certo, um 11 bem equilibrado, bem dosado em veteranos e novos, representando perfeitamente o verdadeiro valor do soccer germânico. Que canetada do nosso amigo. Elogios e mais elogios. E o título daquela coluna já dizia bem, Miguel. Mais uma surpresa nos reservava a Taça Jules Rimet de 1954. A Alemanha campeã do mundo de futebol, derrotando o selecionado favorito, o húngaro. De fato, nosso mano Albert sabia de algo. Aquela seleção era realmente fantástica. E merecia ser mais reconhecida. Aliás, pouco se fala em uma curiosidade bem maneira. Lá vem. Vai puxar a vinheta de novo? Calma, meu chapa. Essa aqui tá dentro de um contexto, que acaba por ser um fato bem legal. Esta seleção não tinha sequer um único jogador do Bayern de Munique, o maior clube alemão. Olha só. Nessa ordem aqui, 5 do Kaiserslautern, 2 do Hamburgo. O restante foi bem variado, todos com um convocado. Se liga só: Fortuna Düsseldorf, Greuther Fürth, Colônia, Nuremberg, FSV Frankfurt, Pirmasens, Schalke 04, Augsburg, Borussia Dortmund, Hessen Kassel e Eintracht Frankfurt. É muito time, mané. Tem clube aí que hoje só disputa a Liga Regional. Deixa pro pessoal pesquisar essa info aí. Vale a pena fazer essa curadoria aí. Para arrematar, fala aí o saldo final, parceiro. A Copa de 1954 teve a melhor média de gols por jogos da história. 5,38. Foram 140 gols em 26 jogos. Vai tomando. E falando em bolas na rede, lá ele, o artilheiro daquela Copa foi Sandor Kocsis, com 11 gols. Seu companheiro Ferenc Puskás foi eleito craque do torneio. O time ideal do torneio, segundo a FIFA, foi o seguinte: Grosics, goleiro da Hungria, Djalma Santos, zagueiro do Brasil, ao lado dele, Libras, da Alemanha, completou a zaga. Mais à frente, Rodrigues Andrade, do Uruguai, Bozic, da Hungria, e Ockwerk, da Áustria, os 3 meio-campistas. Lá no ataque, Helmut Hahn, da Alemanha, Kocsis, da Hungria, Fritz Walter, da Alemanha, Puskás, da Hungria, Gzibor, também da Hungria. Aquele time da Hungria não teve um final feliz, principalmente Kocsis. Foi bem triste o pós-Copa do atacante, e por questões de empatia, eu não vou revelar o que aconteceu. Questão de respeito ao próximo, minha tropa. Estamos no mês de setembro ainda. Mão na consciência sempre, Miguel. Aquele elenco dos magiares foi desfeito. Em 56, tropas soviéticas invadiram a Hungria, e isso ocorreu enquanto a base da seleção, Honvéd, fazia um tour pela Espanha. Desse modo, muitos jogadores ficaram em território espanhol mesmo. Daí, rapaziada, que Ferenc Puskás se transferiu para o Real Madrid, em 58. Lá ele se naturalizou espanhol e chegou a disputar a Copa de 62 pela nova pátria.
mas não teve o mesmo rendimento que teve na Hungria. Aliás, por ter abandonado a terra natal em 56, o Puskás foi banido por 18 meses. E o nosso Puskás só disputou 3 jogos em 54. As lesões o impediram de performar por mais vezes. Calma que ainda não acabou não. Muita hora nessa calma. Lembra de quando falamos das travas das chuteiras dos alemães? Essa história é irada, tá? Vai falando. As travas eram parafusáveis, portanto, elas podiam ser trocadas a hora que quisessem. O pai dessa ideia foi Adolf Dassler, ou como era conhecido, Ad. Ele já tinha um comércio local, e a ideia dele era batizar a marca de... Faça as honras, Miguelzinho. Vou caprichar, chefia. É assim, ó. Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Traduzido do alemão, significa a fábrica de calçados dos irmãos Dassler. Só que é óbvio que esse é um nome difícil à velha de falar, e pensou em um nome mais fácil. Ele apenas juntou o apelido pelo qual é conhecido e o início do sobrenome, Das. Portanto, o nome da marca seria... Adidas. A mãezona das 3 listrinhas, fi. Relíquia total. Pra fechar, o nosso mano Ad tinha um irmão, Rudolf. Eles vendiam calçados juntos. A parada é que eles brigaram em 1947 e o Rudolf se mudou para uma fábrica do outro lado da rua. No ano seguinte, 48, Rudolf criou uma marca chamada Ruda. Bem original, até porque o apelido de Rudolf é Ruda. Só que de primeira ele achou o nome bem grosseiro e resolveu trocar por outro mais imponente. O nome da nova marca seria Puma. Então, basicamente, 2 das maiores fornecedoras de materiais esportivos do mundo são de origem alemã. Bingo, meu chapa, é isso mesmo. Agora sim vamos pro nosso fim. Acho que é isso, mano Dan. Falamos coisa pra caramba aqui. Ah não, eu esqueci alguma coisa. Não vai falar nada não. Encerra logo essa que a gente já tá com mais de 70 páginas de roteiro. O editor não deve estar feliz com a gente não. Nosso muito obrigado a todos que nos ajudaram a gravar este episódio. Breno França, João Barbosa, Jonatas Rocha e Patrick Veloso pelas narrações e Gabriel Mari e Pedro Paixão pelas locuções. Este podcast tem coordenação acadêmica de Felipe Mostaro, coordenação de jornalismo de Gisele Sobral, roteirização por Daniel Guedes e Miguel de Paula, supervisão de Léo Puglia e edição de Ramon Lemes. Todas as músicas e materiais de pesquisa utilizados estarão na descrição deste episódio, caso você queira saber mais. E é isso, minha tropa. Eu sou Miguel de Paula. Eu sou Daniel Guedes. E é sempre bom lembrar: o Papos de Copa é a UERJ na Copa. E o Audiolab é a UERJ em todo lugar. Um abraço e até mais.